Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Victor Moreira Lima e hoje nós vamos aprender matemática. Estão com saudade? Vamos que vamos então. Pessoal, na aula de hoje, opa, calma, professor, e aquele lembrete? A gente não pode esquecer daquele lembrete. Entrem lá no Google Classroom que vocês vão ter o quê? As atividades que os professores postam. Ah, professor, não tenho acesso ao Classroom. Vá até a sua escola que lá tem uma atividade esperando você, tudo bem? Sua presença é contabilizada com seu acesso. Agora vamos para a nossa aulitia. Então, pessoal, na aula passada, o que a gente viu, certo? Olha só, retomada de matrizes, igualdade, adição, subtração, multiplicação de matrizes por um número real. Professor, não lembro. Faz o seguinte, assista esse vídeo. É o vídeo 88, in English, 88, tudo bem? Então, olha só, pessoal, estou com dificuldade lá em matrizes. O que você faz? Retoma aquele conteúdo, beleza? E na aula de hoje, o que nós vamos ver? Definições especiais. Professor, não é a mesma coisa que a aula passada? Não. Por quê? É diferente. É diferente que aqui a gente vai trabalhar um conceito mais especial, mais individual, tá certo? Matriz quadrada, matriz diagonal, matriz transposta, identidade. Vocês lendo? Isso mesmo, matriz coluna, matriz nula e matriz linha, beleza? Só para a gente dar uma lembradinha na forma que uma matriz pode aparecer para você. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com ela do formato mais clássico. O que é o formato mais clássico? É aqueles parênteses do lado, aqueles parênteses grandões, tudo bem? Ali, né? Tá vendo ali? Você está vendo uma tabela que tem informações. Se você tirar o que está escrito e ficar só com número, você monta uma matriz. Fechou? Então, você pode ter isso aqui aparecendo para você, ou você pode ter uma montoeira só de números, tá certo? Professor, esse Fiat aqui, Chevrolet, Ford, pode virar número? Pode, virou. Ó, 20, 18, 25. As matrizes são tabelas de números reais utilizadas em quase todos os ramos da ciência e da engenharia. Então, quando você falar para o seu professor de matemática, eu não vou usar isso em lugar algum, vai sim, tenho certeza que vai. Então, vamos lá. Como a gente representa? Lembrar sempre, pessoal, lembrar sempre. A gente sempre vai ter linhas e colunas. Para você se encontrar numa matriz, é como se fosse um jogo de batalha naval. Vamos derrubar o barquinho da linha 4 e da coluna 2. Vamos ver onde está esse barquinho? Linha 4 e coluna 2. Então, 1, 2, 3, 4, quarta linha, coluna 2. É essa posição. Como que você escreveria isso, né? Olha só, esse número da frente, o 3, representa a linha. E esse 2 aqui representa a coluna. Sempre assim, professor? Sempre. Porque se você mudar, o cara que vai estudar isso lá no Canadá, lá em Hamilton, por exemplo, Hamilton, não é o motorista? Não, tem uma cidade lá no Canadá que chama Hamilton. Ele vai estudar isso aqui da mesma maneira, onde o I, só que em inglês ou em francês, o, não sei como que é em francês, desculpa, mas o I e o J vão ser sempre linha em colunas. Preste atenção nisso. O A identifica o elemento. O I e o J identifica aonde ele está. Por exemplo, o elemento A pode ser 4. Observe, mas não tem 4 aqui. Eu sei, o 3 e o 2 não representam o elemento. Representam aonde ele está. Linha 3, coluna 2. Isso é importante. E esse MN aqui, M de Maria e N de navio, vão indicar a forma dessa matriz. Como assim, teacher? Vamos voltar um pouquinho? Estão vendo essa tabela? Então, ela não tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, essa matriz teria esse M igual a 5. Ah, entendi. E ela não tem 1, 2, 3, 4 colunas? Então, esse N de navio seria igual a 4. Então, essa matriz, a tabela, seria dessa forma, 5 por 4. Ah, professor, então, por exemplo, vou falar aqui, Chevrolet seria o elemento 1, 2, 3, certo? Da primeira coluna, isso mesmo. É essa a ideia que vocês têm que ter. Achar um elemento. Às vezes, você não vai precisar achar, você vai precisar fazer todos. Sim, às vezes você vai precisar achar um, tudo bem?
Tá, professor, você vai ensinar as duas coisas? Sim, vamos ensinar as duas coisas. Relaxa. Então vamos lá. Matriz linha. Peguem um nome. Linha significa o quê? Que ela tem uma linha. É matriz do tipo 1 por n. O que é esse n, professor? Pode ser uma linha com infinitas colunas. Uma linha reta na horizontal. Certo? Olha um exemplo aqui bem bacana. Uma matriz 1 por 4. Certo? Tem uma linha e 4 colunas. Da mesma maneira, a matriz coluna. Mesma ideia. Matriz do tipo. A gente coloca essa identificação, por quê? Porque se você for fazer um exercício, certo? Que ele quer usar uma linguagem mais técnica, você, como aluno, tem que conhecer essa linguagem técnica. Tá? Não é um desenho da Disney, beleza? É matemática, então você tem que falar sério, tá bom? Eu adoro Disney, inclusive choro quando assisto. Imagina o Rei Leão, é lindo. Então vamos lá, matriz quadrada. Quadrada por quê? Porque ela vai ter o mesmo número de linhas e de colunas. Ah, professor, mas pode ser quadrada? Não, quadrado é um quadrado. Por isso que n de navio é igual a n, ou seja, 7 linhas, 7 colunas. 8 linhas, 8 colunas. Quadrado. E retângulo, pode? Não, não pode, tem que ser quadrado. Então, beleza. Como que ela é? Desse jeito. Olha como ela se configura. 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas. Vou falar um negócio para vocês. As matrizes quadradas são as mais vistas. Por quê? Porque os números, quando você monta um sistema, vocês devem ter ouvido falar, na maioria das vezes é um sistema quadrado. Ou melhor, a gente transforma ele num quadrado para ficar mais fácil de trabalhar. Tudo bem? Então, agora, olha só. Denominações especiais. Por que eu comecei a falar disso aqui? Porque começa a ficar mais quente, certo? São informações mais importantes, mais únicas. Principal. O que é principal? A diagonal. O que é uma diagonal? É uma linha que não é nem vertical, nem horizontal. Professor, diagonal é assim? É assim. Mas vamos pensar numa diagonal perfeita. Você estudante do ensino médio, vai montar um triângulo e vai falar sobre ângulos. Qual seria uma diagonal perfeita? Seria um ângulo de 45, né? 90, 45. Então, pensem nessa diagonal principal como uma perfeita, tá bom? 45 para cima, 45 para baixo. Por que isso, pessoal? Aqui nós temos a secundária, que é secundária porque ela não tem a mesma importância, só que ela também é uma diagonal, tudo bem? Já vou mostrar para vocês aonde começa uma e aonde começa a outra, tá certo? Olha só, a principal é a azul. Por quê? Porque é assim que a gente trabalha com continhas. Fiz assim para vocês lembrarem de dinheiro, continhas mesmo, tá? A diagonal secundária vem da direita para a esquerda, beleza? É isso. Perceba que ela está perfeitinha, né? Ela não começou em cima, cortou meio aqui. Não, ela está pegando sempre elementos iguais. Isso que é muito importante, ó. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Isso é importante. Vou falar de novo. Isso é muito importante. Já a diagonal secundária, não. Ah, então se um dia, por exemplo, você se confundir, aí você vai lembrar do que eu falei, que a diagonal principal, ela é principal por causa desse motivo. Professor, liguei a TV agora, qual o motivo? Não, acessou o Facebook, o YouTube, não importa onde você está acessando. Acessou agora, principal porque é igual. Tudo bem? Tudo bem? Então fechou. Vamos continuar. Ah, a corzinha aqui é para lembrar de algum time e aqui é para lembrar de outro time, tá bom? Não vou falar qual porque, né? Não vem ao caso. Matriz diagonal. O que ela tem de especial? Vou esperar. Vou até cruzar os braços para vocês olharem e me dizerem o que ela tem de especial. A nossa querida intérprete ali, ela deve ter se sacado já, eu tenho certeza. Porque, não sacou? Sacou ou não sacou? Sacou. Ela está me falando. Isso, está certo. Aqui, pessoal, ela é diagonal por quê? Porque só os elementos da diagonal principal são elementos diferentes de zero. Enquanto eu cruzei os braços, o interessante é que você faça a leitura. A matriz quadrada em que todos os elementos que não estão na diagonal principal são nulos. Tem gente que gosta de ouvir, tem gente que gosta de ver e tem gente que gosta de ler. Então, leia se você tem dificuldade, tá bom? Fechou? Quadrada, 3 por 3. Legal. Matriz nula, a mesma ideia. Sabem por que é nula, né? Porque todos os elementos são iguais a zero. Beleza? Beleza. Tranquilo. Ah, professor, mas nem é tão especial. É sim.
Se você tiver uma conta que você vai ter que usar ela, você já vai pensar no resultado. Você não vai fazer a conta com essa matriz nula. Se ela é nula, você vai entender o porquê. Porque dá zero. Matriz identidade. Que barulhinho é esse, professor? É para você ir embora porque cantou mal? Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Antigamente, pausa. Antigamente, num programa, parecia um patinho cantando se a pessoa cantava mal. Eu fiz para lembrar desse patinho, mas eu canto bem, tá bom? Matriz identidade. Matriz unidade. Sinônimos, tá? Isso é importante. Por quê? Essa matriz vai aparecer sempre que você estiver trabalhando com uma matriz inversa. A gente não colocou ela aqui ainda, mas ela vai aparecer. Inclusive, a próxima aula e a próxima da próxima falam sobre essa matriz. Importante que você pare e analise isso aqui. Eu vou ler com vocês. Matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são nulos. É representado por IN. Esse N indica a ordem, o tamanho dela. Sendo N a ordem da matriz. Ah, professor, você leu. Sim. Pessoal, essa matriz aqui, eu posso dizer que ela é uma matriz de diagonal? Sim. Por quê? Porque os elementos da diagonal principal são diferentes de zero. Agora, toda matriz diagonal é uma matriz de identidade? Não, porque aqui poderia ser 1, 2 e 3. Continua sendo uma matriz diagonal, mas não é mais uma matriz de identidade. Tudo bem? Faz a diferença. Na matemática a gente usa essa lógica. Quer ver? Ó, toda matriz diagonal não é identidade, mas toda matriz de identidade é diagonal. Perceberam a diferença? Da onde eu começo, onde eu termino? Faz diferença, pessoal. Então, isso aqui é identificação técnica para vocês. Onde 1, se I igual a J, lembre-se que os elementos da diagonal principal, eles têm sempre os mesmos numerozinhos de identificação. Lembra lá da batalha naval? É sempre 1, 2, 2, 3, 3. Esses elementos são iguais a 1. E todos os outros, ou seja, onde I e J são diferentes, você coloca 0. A princípio parece muita coisa. A gente vai exercitar isso, daí vai ficar bem mais fácil. Tá legal? Matriz transposta, tranquilo. Pega a linha e bum, faz ela virar uma coluna. Só isso. Obtida a partir da matriz A, uma matriz qualquer, trocando-se ordenadamente. Isso significa que você não pode sair trocando loucamente, tá? As linhas por colunas ou colunas por linhas. Tem um exemplo aqui, olha só. Essa linha, 2, 3 e 0, virou essa coluna, 2, 3 e 0. Essa linha, menos 1, menos 2 e 1, virou essa coluna. Beleza? Essa é a diferença entre uma matriz e a sua transposta. Tá certo? Tarará, tarará, pum! Matriz simétrica. Matriz quadrada de ordem tal que elas são iguais. Como assim? Se você transportar não, né, professor? Sem viagem no tempo. Transpostar a matriz, você vai ver que ela fica igual. Então, se eu transformar essa linha 3, 5, 6 numa coluna, olha só o que vira. 3, 5, 6. Tudo bem? Olha a identificação. Os elementos são iguais. Por isso, tá bom? Simétrica. Matriz oposta. O sinal. Lembra lá da matemática. O que é o oposto de um número? 4 menos 4. 7 menos 7. O que é uma matriz oposta da outra? A mesma ideia. Menos 3, 3. 7 menos 7. Você troca o sinal. Beleza? Bem simples, bem simples. Vamos aplicar, pessoal, o que a gente aprendeu? O que a gente vai fazer agora? Presta atenção, presta atenção. Olha só. Sendo a matriz A e a matriz B com essa carinha, certo? 2 por 2 e 3 por 2, determine todas essas continhas. Nossa, professor, mas você não fez nenhum exemplo. Pessoal, isso aqui vocês já viram. E assim, eu vou forçar a barra. Vamos tentar fazer. Como a gente vai fazer isso aqui? Vamos fazer o A, vou dar um minutinho para vocês aí, tá bom? E daí eu volto e a gente vai fazer o B e assim sucessivamente. Pessoal, agora é com vocês.
E aí, pessoal? Deu um tempinho legal para vocês, né? Agora vamos resolver comigo. Vamos que vamos. Professor, meio que desistir no meio do caminho. Não desista. Agora não é hora. Sabe por quê? Porque você já chegou até aqui. Tudo bem? Então vamos lá, resolução do exercício A. Vamos lá. O que ele quer que você faça aqui? Quer que você multiplique a matriz por 2, a matriz A, e faça a transposta. Como a transposta foi o que a gente trabalhou hoje, eu vou começar com ela, tá bom? O que eu vou fazer? Trocar linha por coluna. Bem simples. Olha só, a linha 2 menos 2 vira a coluna 2 menos 2. A linha 5 e 3 vira a coluna 5 e 3. Bem tranquilo. Agora eu vou pegar essa informação, que é uma parte da minha conta, tá legal? E vou concluir. Como? Multiplicando a matriz A mais a transposta. Cuidado que a matriz A, que está sendo multiplicada por 2, não é igual à sua transposta. Se fosse, a gente chamaria de simétrica, lembra? Não são simétricas, então, caso o exercício te perguntasse isso. Então, vamos multiplicar todos os elementos da matriz A por 2, lembrando da regra de sinal, tá? Vou olhar aqui que eu não enxergo. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6. Mais, esse sinal é muito importante, você vai somar cada elemento com o seu respectivo elemento. Vou deixar você analisar o resultado e ver, imaginar assim, vou imaginar qual que você pode ter comido uma bola aí, tá? Ter errado um pouquinho. O menos 4 com mais 5, certo? Vamos para o quadro? Sério, professor? Vamos para o quadro, vem cá, olha só. Veja isso aqui. Menos 4 mais 5. Bem tranquila essa conta, né? Mas por que eu vim para o quadro? Por quê? Porque, olha só, aqui você pode ter colocado menos 1, só que está errado. Como que eu gosto de falar isso? Essa conta, imagine que é temperatura. Se hoje está uma temperatura de menos 4 graus e subiu 5, qual é a temperatura do dia? A temperatura do dia é 1, né, pessoal? Professor, por que você parou para explicar uma continha tão simples? Porque o sinal é importante. Se você errar um elemento de uma matriz, você erra toda a matriz. Beleza? Fica assim. Agora nós vamos para o item B, pessoal. E é com vocês.
Fala, pessoal, vamos para o item B? Eu tenho certeza que vocês estão começando a engrenar aí, tá? Então, tomem cuidado, beleza? Vamos lá. Item B, o que a gente vai fazer? Multiplicar e usar a transposta. Não faz diferença se você fizer a primeira transposta ou primeira multiplicação, beleza? Não faz diferença. O que eu fiz primeiro? A transposta. Troquei a linha por coluna, olha, a linha 0,5 virou a coluna 0,5. Dê uma olhadinha para vocês analisarem isso, é bem fácil. Visualmente fica legal, né? Você verificar que uma matriz de 3 linhas e 2 colunas vira uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Legal você visualizar isso. Tá? Agora eu vou pegar essa matriz transposta e multiplicar todos os elementos por 3, fazendo a continha. 3 vezes 0, 3 vezes 1, indicado para vocês, tá certo? Cuidado com a regra de sinal aqui, todos os elementos são positivos, tá? Então, como um passe de mágica, como é que fica? 3 vezes 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 3, 9, e a única que envolve uma regra que você tem que tomar cuidado, 3 vezes menos 1, menos 3. Beleza? Falta mais um, exercício C, item C do exercício 1. Com vocês, pessoal, vamos que vamos. E aí, pessoal, voltei. Exercício 1, item C. Olha qual que é a cara dele, olha a carinha dele. É ATT, quase um carro, né? Quase um carro. Então, o que a gente tem que fazer na A transposta da transposta? Transpostar 2 vezes. Trocar linha para o coluna uma vez e fazer isso novamente.
Professor, eu estou pensando aqui, vai acontecer uma coisa, não vai? Sim, mas calma. Olha só, vamos primeiro transpostar essa aqui. Trocar essa linha por coluna. Como é que fica? Essa linha 2 e menos 2 virou essa coluna. E essa linha 5 e 3 virou essa coluna, certo? Agora eu vou transpostar de novo. Essa linha 2 e 5 vira essa coluna. E essa linha 5 e 3, essa linha menos 2 e 3 vira essa coluna. O que você percebeu? Que se eu fizer a transposta da transposta, é a mesma coisa que não fazer nada. Ô, professor, quer dizer... Não, brincadeira. Sabe aquela conta que você faz e faz um monte de conta no final dá 1? Não fez para nada? Sim, você vai usar isso. Transposta da transposta é a própria matriz. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não estou ouvindo? Então tá bom. Pessoal, exercício 2. O exercício 2, você vai montar a matriz. Só que eu vou montar a matriz com vocês, certo? Vocês vão tentar e ela não vai aparecer como um passe de mágica. Vai mostrar para vocês como monta. Depois disso, você vai me dizer qual é a sua transposta. Então, são 2 exercícios em um só. Tudo bem? Então, primeiro o exercício A, galera. Exercício 2, item A. Vamos lá? Montem ela para mim.
aí, pessoal, montaram a matriz? Eu vou montar ela com vocês, tá? Para vocês relembrarem aí como que a gente faz isso, tá legal? Olha só, cada elemento tem a sua localização. Esse I e esse J, que nesse caso é o 1 e o 1, ele deu para você alguma continha, olha lá. 3I menos J. Então, as contas estão todas separadas para você perceber como é que faz. Olha só, então o elemento 1, eu vou fazer 3 vezes o I menos o J. 3 vezes 1 menos 1. O resultado é o elemento da matriz. Por exemplo, vou pegar outro, tá? Fazer aleatório. Qual que é o elemento 3, 2? Eu faço 3 vezes 3 menos 2. Olha a continha aqui, ó. 3 vezes 3 menos 2. Então, o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna vai ser o 7. E você faz isso com todos. Isso é montar uma matriz. Beleza? Todos eles estão separadinhos para você. Quero que você olhe aí e veja o que você errou e eu tenho certeza que bastante gente acertou. Essa matriz aqui fica na forma 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Essa é a nossa matriz A. Tá. Agora, o que ele quer lá no item B? Ele quer que você faça a transposta dela. Muito tranquilo, né? Então, agora com vocês aí. E aí, pessoal? Sobrou tempo? Faltou tempo? Como é que foi? Tenho certeza que vocês foram bem. Olha só, agora eu vou pegar aquela matriz que eu encontrei, né, que eu montei, e vou trocar sua linha pela coluna. Então, a linha 2, 1 vai virar a coluna 2, 1. A linha 5, 4 vai virar a coluna 5, 4. E é isso, pessoal. Bem tranquilo, né? O que a gente viu nessa aula? Um monte de definição.
que vocês vão usar. Dentre essas definições aqui, a da matriz identidade, nós vamos usar na próxima aula, beleza? Quando a gente for trabalhar com matriz inversa, nós vamos trabalhar também com a matriz identidade. Pessoal, foi um prazer, tá? Eu sou Victor Moreira Lima, vou morrer de saudade e voltem! Fiquem bem, galera. Um abraço.